Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, estamos em Tua bendita presença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, agradecendo ao Senhor por mais este dia de vida, de bênçãos e de paz. Agradecemos pela saúde, pelo alimento, pela noite que passou, por tudo nós damos graças ao Senhor. E também pedimos perdão por nossos pecados, nossas falhas e todas as nossas fraquezas, Senhor. E agora, ó Deus, enquanto estamos iniciando este programa, nós pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para fazer mais este trabalho para o Senhor e que também os irmãos
que estarão ouvindo a palavra possam também ter a mesma inspiração para juntos nós sermos abençoados, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos, pedimos a cura divina para os doentes, os aflitos, os oprimidos, sejam abençoados, sejam libertados e que todos recebam a graça e a bênção do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que nós vamos ler para esta programação está em São Mateus, capítulo 3 e versículo 13. Nós vamos começar aqui do versículo 13 do capítulo 3 de São Mateus. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, todos que desejam acompanhar, nós traremos as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado pelos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e nós reprisamos eles, todos os programas, assim que são publicados aqui no canal, não é? Então, se você deseja participar de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação e nós, com todo prazer, com todo carinho, nós adicionaremos você. O nosso número está aí na descrição do vídeo e basta então você fazer a solicitação. E não esqueça de colocar o teu nome para que o teu contato seja feito de uma forma personalizada, não é? Também em tempo ainda, lembrando que é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está localizada na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. E ali nós temos os nossos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, também temos o nosso tabernáculo ali localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. O Parque Residencial Shalom fica no bairro Boa Vista, próximo ali ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E todos são bem-vindos, todos são convidados. E dito todas estas coisas, agora então nós vamos já para a nossa leitura bíblica conforme anunciado, não é? São Mateus capítulo 3 e versículo 13. Leiamos então. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Que Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora, amados, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual e para o louvor do Senhor nosso Deus, não é? O nome do hino que vamos ouvir agora é Além do Céu Azul. Então, quem vai cantar esse hino
para nós é o do Nazareno, e assim que Deus possa receber o nosso louvor. Ouçamos e meditemos. Além do céu azul, foi Jesus preparar o lar pra dar a quem a vitória alcançar. A Nero conseguir a vida do porvir. Com fé no meu Senhor Jesus, pensei que eu teria, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver então. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver então. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, receba o nosso louvor nesta hora, não é? Com certeza, todos nós fomos alegrados através dessa linda canção. E agora nós vamos aqui para a continuidade do estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E nós vamos ler a partir do parágrafo 106. Vamos aqui então. Deus pode falar. Crê você que Deus pode falar? Ele falou com Moisés no monte em uma sarça ardente. Crê você isto? Sim, Senhor. Ele falou com João na forma de uma pomba. Crê você nisto? Disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nós acabamos de ler essa escritura, não é? Quando João estava batizando no Rio Jordão, ele foi um homem do deserto. João foi criado lá no deserto. A história bíblica diz que aos 9 anos ele ficou sem o seu pai, que era o sacerdote Zacarias, não é? Então ele foi para o deserto e ficou por lá, vivendo no deserto. E ele, quando chegou a uma certa idade, vocês sabem também que João Batista e o Senhor Jesus Cristo eram primos, não é? Então, o Senhor Deus lhe apareceu lá no deserto e mandou que ele voltasse para a cidade com uma mensagem para o povo. E ele obedeceu, simplesmente obedeceu e voltou para a cidade. Então a mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão
para batismo de arrependimento, porque ele estava aconselhando as pessoas a que se arrependessem de seus pecados, não é? Certamente, quando se tem que se arrepender de alguma coisa, é porque alguma coisa foi feita de uma forma não correta, não é? Então o povo estava desviado, fazia 400 anos que Israel não tinha profetas, e aí apareceu então João Batista, como diz assim, do nada, não é? Para eles, pregando ali com esta mensagem: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o arrependimento dos vossos pecados. E aí, quando chegou Jesus para ser batizado, ele disse, antes de Jesus chegar, João disse: aquele que me enviou a batizar me disse: quando você ver um homem chegar para ser batizado e sobre ele vier o Espírito Santo, esse é o Messias. Então, além da mensagem, João Batista tinha também uma revelação dos acontecimentos da hora, da sua hora, daquele exato instante que eles estavam vivendo, não é? Aquele que me enviou a batizar disse: um dia você vai estar batizando ali e vai chegar a ti um homem, não é? E vai pedir para ser batizado, e quando o Espírito Santo descer sobre ele, você saberá que ele é o Messias, não é? E assim foi. E ele tentou se recusar a batizar ao Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: não, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Como vou batizá-lo? Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu: não, João, deixa por agora, porque nós dois precisamos cumprir as Escrituras. Agora, às vezes você pode se perguntar, mas por que João foi batizar Jesus? Porque Jesus quis ser batizado. Ele não era pecador, ele não tinha que se arrepender de nada, não é? Porque o batismo era o batismo de arrependimento, mas Jesus não tinha que se arrepender de nada, então por que ele deveria ser batizado, não é? Aí então o profeta de Deus nos explica que Jesus tinha que ser batizado porque ele era o Cordeiro de Deus. E João Batista atuava ali como um sacerdote, não é? E quando o cordeiro era trazido no templo para ser sacrificado, antes do sacrifício, o sacerdote lavava o cordeiro. O cordeiro tinha que ser lavado para que depois fosse sacrificado em oferta, em oferenda ao Senhor. Jesus disse: deixa, João, agora, porque nós dois temos que cumprir as Escrituras, que era justamente isso. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, tinha que ser lavado para depois ir para o sacrifício, não é? É muito profunda essas coisas, essas verdades são muito profundas, não é? Mas então, quando ele terminou, aí veio a pomba que desceu e disse: a voz saiu ali, era uma coluna de fogo, mas veio em forma de uma pomba. A voz disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, em outras palavras, poderia-se dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu tenho muita satisfação com ele, não é? Então me comprazo. Em outros termos também pode-se dizer: em quem tenho prazer de habitar. Então foi isto, não é? Ele falou com ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João. Ele pode falar, ele não é mudo, Deus, não é? Ele não é mudo. Deus pode falar,
Então ele falou com Jesus diante de uma grande multidão de pessoas, quando o povo disse, estava trovejando, parecia que eram trovões, não é que eram trovões, mas era Deus falando com Jesus. E quase em todo Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus falando. Ele é Deus. Amém. Aí, quando Deus já tinha o seu corpo aqui na terra, aí ele não precisava ficar trovejando, não é? Ele podia falar diretamente pela boca daquele corpo que era o seu próprio corpo aqui na terra. Isso são coisas profundas, muito profundas, porque hoje em dia você vai me dizer, mas hoje Jesus não está aqui na terra, e agora, como que faz? Não é? Mas o corpo de Jesus está na terra. Está ou não está? Né? O corpo de Jesus está na terra, e o corpo de Jesus é a igreja. E a igreja, então, é a boca que fala por Deus aqui na terra. Essas coisas são profundíssimas para nós irmos nos edificando cada vez mais, não é? Então, ele é Deus, Jesus, não é? Então, Deus pode falar. Tomou os seus próprios dedos e escreveu na areia certo dia. Ele falou, ele pregou, ele profetizou com os seus próprios lábios. Deus o fez. Quando ele foi feito carne e habitou no nosso meio, Deus manifestado em carne, se ele pôde escrever, falar, não pode ele também dizer a outros o que fazer? Certamente pode. Ele pôde falar com eles através de uma voz humana. Ele pôde escrever e lhes mostrar o que fazer. Ele tem feito isto. Então, Deus, havendo falado várias vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, e ele disse nesta escritura que nenhum jota ou tio passaria até que ela fosse cumprida. A palavra, não é? Fosse cumprida. Então ela foi manifesta, porque foi manifestada. E então ela não pode passar, mas simplesmente a palavra em si mesma é feita carne. J significa palavra pequena. Tio significa pequena marca. Nem mesmo uma pontuação, uma expressão, nada alguma vez falhará na palavra de Deus. Ela não pode falhar, porque ela é Deus, manifestado na forma de carne humana. Pois é Deus, Ele mesmo, na forma de letra, na forma de profeta, manifestado em carne. Agora, esta é a razão pela qual Jesus pôde dizer àqueles que lhes falaram, os chamaram deuses, os quais falaram pela palavra de Deus. Disse, e eles eram deuses. Isso foi Jesus Cristo falando com os fariseus, não é? Porque os fariseus estavam arreliando com o Senhor Jesus Cristo, porque eles diziam, você sendo homem te fazes Deus, né? Diz que é filho de Deus, você sendo homem. Aí o Senhor Jesus Cristo disse a eles, na vossa lei não está escrito, sois deuses, né? O Senhor Jesus Cristo lembrou eles da escritura que eles tinham
consigo e aonde eles já haviam lido certamente, mas não queriam ou talvez não pudessem acreditar que ali estivesse o cumprimento da mesma, por lhes faltar revelação mesmo, né? Bom, Deus disse, e eles eram deuses. Aqueles profetas, quando eles estavam ungidos pelo Espírito de Deus, trouxeram exatamente a palavra de Deus. Então eles eram deuses. Aquilo era a palavra de Deus falando através deles. Isto pode... Eles simplesmente interpretam quando o autor permite. É bom prestar atenção nisso. Os profetas interpretam a palavra quando o autor dela permite que eles interpretem. Agora, se você deseja descobrir isso, está em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20 e 21, certo? Porque isto, onde Deus não há nenhum intérprete particular, ele faz a sua própria interpretação. Deus fala e a interpreta, ele mesmo. Então revela isto a quem ele deseja e esconde de todos os outros. Ele não tem que revelar isto a ninguém, a não ser que deseje fazê-lo. Ele não. Ele está todo expresso nas Escrituras, portanto, tudo já foi feito, conhecido. É somente ele simplesmente está assentado olhando isto acontecer, simplesmente vendo o corpo ser feito e voltar à forma de sua noiva outra vez. Correto. Aleluia. Os crentes creem nela, como Abraão, que chamou as coisas contrárias tais como se não fossem. Então, Abraão, o Senhor Deus disse para ele que ele teria um filho, e ele creu naquilo. A Bíblia diz que o fato de Abraão crer na palavra lhe foi imputado por justiça. O fato de você e eu crermos na palavra é imputado a nós por justiça e perdoa os nossos pecados. Você sabia disto? Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, porque você crê na palavra de Deus, não é? Mesmo sendo contrária àquilo que a lógica possa demonstrar, não é? Parágrafo 110. Isto também discerne os segredos dos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela discerne os segredos dos corações. Uma certa vez, o Senhor Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos, né? E ele contou uma parábola porque eles estavam juntos ali com os fariseus. Então, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola para eles. E aí, quando eles saíram de perto dos fariseus e só ficaram Jesus e os discípulos, e eles foram caminhando, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, explica-nos a parábola, né, do semeador. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: para vocês é revelado os mistérios do reino dos céus. Então, para vocês eu explico, mas para eles não. Você notou isto? Para eles não é revelado os segredos, os mistérios do reino dos céus. Mas para vocês, eu conto, para vocês é revelado. Então, foi o que o profeta tinha dito aqui atrás, né? Que Deus não é obrigado a revelar para ninguém. Ele revela para quem ele quiser.
Aí, quando ele quer, ele revela e a pessoa fica sabendo o momento, a hora em que ela está vivendo. A pessoa fica discernindo a palavra que ele está ouvindo, se ela é verdadeira, se ela está tendo seu cumprimento naquele tempo, e assim sucessivamente, mas desde que Deus queira revelar isso a aquela pessoa, não é? Os profetas nem sempre entendiam o que eles estavam escrevendo. Isso aqui é interessante, muito bom para nós não esquecermos. Os profetas escreviam a palavra e nem sempre entendiam o que é que eles estavam escrevendo, mas eles estavam escrevendo alguma coisa, não é? Mas não sabiam, às vezes, nem sempre sabiam o que eram, ou o que estavam dizendo. Não sabiam o que estavam escrevendo e, às vezes, também não sabiam o que estavam dizendo. Ou, de outro modo, eles não teriam dito isto, se eles pudessem compreender. Por que será, não é? Ele diz aqui, vem, porque às vezes eram coisas que fugiam da lógica, coisas que os profetas diziam e escreviam, saíam fora do contexto natural das coisas, do entendimento das pessoas. E se eles também tivessem o entendimento daquilo que eles estavam escrevendo, eles não teriam escrito, porque nem eles creriam talvez naquilo que eles mesmos estavam dizendo. Então, às vezes, eles não podiam saber o que eram justamente por causa disso, não é? Para ficar aí escrito, porque era Deus, não era o homem. Vem, mas a Bíblia diz que eles eram movidos pelo Espírito Santo, movidos. Quando o Espírito Santo te move, você move. Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos profetas que eram movidos pelo Espírito Santo. É por isso que em todas as eras as pessoas que eram espirituais consultaram os profetas a respeito dos tempos e o que estava para acontecer. O profeta escritor deve estar em companheirismo constante com o autor. Vem, ele deve viver constantemente na presença do autor para saber como será o livro. Vem, o profeta escritor, ele tinha a caneta e estava pronto a qualquer tempo em constante companheirismo com o autor, o qual era Deus, para derrubar, seja o que for que ele dissesse, para derrubar. Vem, mostrou que espécie de vida ele deve, uma vida separada de todos os seus irmãos. Amém, glória a Deus, não é? Então nós chegamos aqui ao parágrafo 112, terminamos o 111, e nós vamos parar por aqui por causa do nosso tempo, que a gente descuida um pouquinho do cronômetro, quando a gente olha já deu o tempo, não é? E nós vamos orar então agora, pedindo a bênção e a graça, e que o Senhor possa ser gracioso com mais alguém e possa lhes revelar também aquilo que Deus está fazendo nesta hora. Oremos. Gracioso Deus e Pai, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos concedido estas bênçãos, essas vitórias, pela Tua graça, Senhor, não porque nós somos merecedores, ó Deus. E agora eu peço bênçãos do Senhor em favor das pessoas necessitadas. Aqueles que estão enfermos agora, neste momento, recebam a cura divina.
recebam a graça da saúde, da paz, da bênção, a libertação dos problemas difíceis no lar, na família, onde quer que seja, no emprego. Ó Pai Santo, e nós colocamos tudo isto nas mãos do Senhor, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. E para a tua bendita glória, nós oramos nesta hora, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Então, queridos, chegamos ao final desta apresentação de hoje. E se o Senhor permitir, nós vamos estar juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém e amém.